Boa noite a todos os participantes da Semana de Meio Ambiente do campus Buriti-Cupu. Inicialmente, na nossa conversa, eu pretendo agradecer aqui ao convite do professor Cajaíba para ministrar essa palestra. Estendo meus cumprimentos a toda a comissão organizadora. Ok? Então vamos lá para a nossa apresentação. Nesse momento agora a gente vai estar falando sobre os diferentes usos do solo e seus efeitos sobre a biodiversidade aquática, a necessidade de ampliar o debate. Então, para a gente começar com essa conversa, eu vou fazer uma apresentação da minha pessoa, tá? Eu sou o professor Daniel, tá? Sou lotado no campus do Caxias, né? Do IFMA, tá? Sou mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente coordeno o Laboratório de Ecologia de Comunidades e Limnologia, tá? Do campus Caxias. Aqui, né, temos um grupo, né, que atuou aí por algum tempo no laboratório, agora alguns estão no mestrado, finalizaram a graduação e estão seguindo os seus caminhos aí profissionais e acadêmicos. Aqui vocês podem observar o contato da gente, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, posteriormente pode entrar, né, em contato pelo e-mail, tá? E sigam lá o nosso Instagram, tá, do laboratório. Então, né, sem mais delongas, vamos conversar sobre o nosso tema. Então, vamos ver alguns aspectos aqui da atualidade, né? Então, olha só, essa notícia aqui da Agência Brasil. Desmatamento na Mata Atlântica cresce 27,2%, diz relatório. Esses dados são de 2020, hein? Alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde no primeiro trimestre de 2020, mostram dados do INPE. Então veja só, começamos o ano já mal, né, no sentido de uma pressão sobre o meio ambiente. Tá? Em contrapartida a isso, olha só a situação, né, que se encontram algumas ações que podem evitar, né, essa problemática. Fundo Amazônia não aprovou nenhum projeto em 2019. Noruega irá bloquear verba para o Fundo Amazônia. Então, verifique só, diante de um cenário onde nós temos o aumento da degradação ambiental, da perca, né, da cobertura vegetal, da diversidade, a gente tem também uma redução no financiamento que garante, né, ações que evitam esses ações que degradam a biodiversidade. Tá? E aí, como consequência disso, a gente observa uma situação como esta daqui, né? O famoso vou colocar aqui o apontador laser para facilitar, né? O famoso arco do desmatamento, né? Que tem aumentado, que tem levado, né, à extinção de uma gama de organismos, né, que dependem desse hábitat. A gente pode observar nessa região aqui, né, que está já dentro do Maranhão, trazendo aqui para a nossa realidade, como ela sofre pressão e como ela já perdeu grande parte da sua cobertura vegetal. Tá? E isso não é uma realidade só para essa região aqui, né, limitando lá com a floresta amazônica. Aqui para a nossa realidade no leste maranhense, né, aqui já próximo a Teresina, nessa região aqui também que é bastante povoada, a gente tem grandes pressões também sobre as áreas naturais e é uma tendência que cada vez mais a gente perca também essa cobertura e que a diversidade seja afetada. Tá? Então, diante desse cenário, é necessário a gente pensar, né, em estratégias de estar monitorando o quão grande tem sido os impactos ocasionados, né, pelos diferentes usos do solo. Ok? Então,
Na questão do uso do solo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter diferentes usos, tá? E dependendo desses usos, a gente tem diferentes pressões sobre, né, o hábitat. Então aqui veja nesse mapa que a gente tem uma área aí, né, lá para o oeste, né, noroeste do Maranhão, onde temos uma área, né, fortemente modificada, né, em relação aos usos do solo. Tá? Então, de que forma é que isso ocorre? Né? Que pressões são essas? Então, por exemplo, a gente pode ter esses usos do solo no sentido de derrubar a madeira para vender essa madeira. Né? É das atividades inicial aí nas regiões ainda pristinas, né, que vão sendo modificadas em decorrência da retirada da cobertura vegetal, né, para, no caso aí, a venda de madeira. Tá? Posteriormente dessa retirada, o que é que pode acontecer? Outra coisa que vai acontecer é, depois da retirada da floresta, ela vai ser substituída por pasto e por criação de gado, né? Modificando ainda mais os gradientes, né, ambientais existentes nesse local. Após algum tempo da introdução da pecuária, essas áreas podem ser substituídas de pecuária para, por exemplo, a agricultura, mas no sentido da monocultura. Né? Tem sido bem comum a pressão em termos da agricultura para a produção de soja. Né? E todos esses tipos de pressões de uso do solo vão estar relacionados com o outro, que é a expansão urbana desordenada, como a gente pode ver nessa figura aqui, aonde vão surgir, né, centros de povoação, no qual não vão ter um atendimento adequado do serviço público. Então, geralmente, eles podem, né, ir para locais com preços mais acessíveis, ou até mesmo ocuparem locais como áreas de preservação permanente, que é, por exemplo, próximo, né, aos riachos ou outras áreas que são importantes para conservar os recursos naturais. Né? Então veja que esse conjunto de ações ou esse conjunto de usos dos solos, eles vão ter diferentes impactos sobre, né, os gradientes ambientais, que são elementos importantes para determinar o padrão de distribuição da biodiversidade. Então, nesse sentido, quais vão ser, né, esses efeitos sobre a paisagem e sobre os gradientes ambientais a partir dos diferentes usos do solo? Veja, se nós estivermos tratando, né, de áreas de maior heterogeneidade, essas áreas, a literatura relata que são áreas mais conservadas, áreas pristinas. Tá? Então essas áreas elas conseguem gerar uma maior quantidade de microclimas e ter um maior gradiente ambiental, no sentido de um maior intervalo, né, de condições de temperatura. Né, a gente muda a temperatura dependendo do microclima que está sendo considerado, o pH, né, a condutividade elétrica, etc. Ou seja, tem várias variáveis que vão estar num gradiente bem amplo em decorrência dos diferentes microclimas existentes dentro do ecossistema. Mas à medida que nessas áreas passam a ser pressionadas e modificadas essas estruturas, vai haver uma tendência, né, da gente reduzir esse gradiente ambiental, porque a gente vai perdendo, né, os elementos da estrutura do hábitat que geram os diferentes microclimas. Então aqui, por exemplo, nessa outra figura, a gente já verifica que houve a perda, né, a supressão aqui da mata ciliar. Então veja que as condições ambientais em toda essa área aqui elas vão ser bem similares, porque não existem a questão dos micro hábitats, né? E assim não temos também a questão do microambiente,
que garante diferentes gradientes para as diferentes variáveis, né, ambientais. Né? E isso pode ser ainda mais drástico quando a gente tem uma supressão, uma retirada da cobertura vegetal mais drástica, como é o caso, né, aqui dessa última figura. Então, assim, você pode observar que a gente vai tendo uma perca, né, da heterogeneidade ambiental, né, e aí vamos tendo esse gradiente sendo levado para uma condição mais homogênea, na qual, ao longo de todo o percurso do ecossistema, as condições são bem próximas, né, e assim a gente tem um gradiente bem reduzido. Então, isso vai gerar efeitos importantes sobre os padrões de diversidades dentro dos riachos, não só dos riachos, né, do próprio solo também, tá, pessoal? Mas isso, né, veio do nada, né, a gente foi mágica que indicou que essa modificação leva à homogeneidade, né, a homogeneização das condições ambientais? Não, né? Então, o que é que acontece? A gente tem hoje esse conhecimento em decorrência das diversas pesquisas, né, geradas nesse campo, aonde se avalia, tá, os efeitos da mudança da paisagem, né, sobre as características de estrutura e de variáveis ambientais dos riachos. Né? Então, né, esses trabalhos aqui que apontam mudanças na paisagem em decorrência do solo, que podem ser ocasionadas, né, como a gente está vendo aqui, pela agricultura ou pela urbanização, elas mudam as características físico-químicas da água. Né? O uso do solo, né, esses diferentes usos dos solos nas áreas de cabeceira, na bacia hidrográfica, ela está associada, né, à qualidade da água, geralmente numa mudança dessa qualidade. A pecuária, ela também está relacionada, tá, com essa mudança na qualidade da água. E a gente pode ver aqui nesses trabalhos que isso não ocorre somente no território brasileiro. A gente está observando que trabalhos foram realizados em diferentes locais, né, do planeta, com diferentes condições climatológicas, mas que a gente tem algo em comum, que esses usos dos solos vão inevitavelmente provocar uma mudança ou determinar qual é a qualidade da água, né? Tanto em termos de estrutura quanto em termos de variáveis físico-químicas, certo? E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que com essa mudança nos gradientes ambientais, nós vamos observar efeitos sobre o padrão de distribuição, tá, e de ocorrência das espécies. Tá? E quando a gente fala nisso, a gente pode ter tantas espécies, né, que vivem no solo, né? A gente então destaca aqui o trabalho do professor Cajaíba, tá? Cajaíba puxando uma sardinha aí, o professor Cajaíba, que trabalha com besouros, e que os trabalhos dele exatamente apontam que os usos do solo, né, geram gradientes antropogênicos, onde vai haver mudanças, por exemplo, na composição ou nos padrões de diversidade de besouros. Tá? Então veja, se a gente observa efeito no solo, é óbvio que na água, né, também vai ocorrer efeito, porque a gente vai ter essa interface solo-água, né, em termos dos riachos. As características dos riachos são muito dependentes dessa interface ali com o solo. Então, se a gente modifica a cobertura, né, vegetal do solo, a gente vai ter um conjunto de situações que vão levar à modificação das características estruturais, né, e das variáveis ambientais dos riachos. Tá? Então, aí, como ocorrem essas mudanças, né, a gente vai ter uma influência diretamente sobre alguns organismos, tá, aquáticos,
e que quando a gente fala de organismos aquáticos, as pessoas podem pensar logo nos peixes, né? Só que a gente tem grupos de insetos, né, que eles têm uma relação muito íntima com o hábitat aquático, né, e eles são muito sensíveis às mudanças que ocorrem nesse hábitat aquático. Então, por exemplo, a gente tem, né, um grupo que é chamado EPT, né, que são bastante utilizados, tá, nessas avaliações, nesse monitoramento de como é que se modifica a diversidade, né, desse grupo de acordo com que muda as condições das variáveis ambientais dos riachos. Né? Esse EPT, na verdade, é uma siglazinha que representa as ordens que constituem, né, os insetos. Então é a ordem Ephemeroptera, Plecoptera e Tricoptera. Tá? Então, dentre, né, as avaliações, esse daqui, se vocês forem aí em qualquer base de dados, vocês vão encontrar aí milhares de trabalhos utilizando o EPT, né, para fazer essa avaliação de como essa diversidade aquática é afetada de acordo com que se modifica a estrutura, né, da paisagem em decorrência dos diferentes usos do solo. Okay? A gente pode ver, né, nesse outro trabalho aqui que, né, esses usos do solo eles vão ocasionar homogeneidade ambiental, né, aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Ou seja, essas condições, o gradiente ambiental ele vai ser reduzido, ele vai começar a ficar muito similar, tá? E isso vai levar ao quê? A ocorrência de uma baixa beta-diversidade, ou seja, os organismos que vão passar a ocorrer nos ambientes, eles vão ser muito similares, em decorrência de qual é o tipo de gradiente que eu tenho dentro do ambiente aquático. Tá? Não só do aquático, como a gente diz, muitas vezes isso também é observado lá no solo. Né? Quanto mais homogêneo ele tiver, menos diversidade ele vai ter. Né? A gente vai ter uma restrição em termos de espécie, vai diminuir a riqueza de espécie do local. Tá? Geralmente a gente vai propiciar que determinada espécie consiga ter uma maior quantidade de indivíduos, né? A gente aumenta bastante a abundância de determinada espécie em detrimento de outros, né? Por ela estar mais adaptada àquela nova realidade. Tá? Tudo isso a gente começa a observar em decorrência, tá? Dessas pressões no ambiente. Tá? Outro grupo, né, que tem bastante informação no sentido de indicar os efeitos do solo são as odonatas, né, ou seja, as libélulas, né, que são insetos bem conhecidos por serem geralmente bem vistosos, são bem bonitos, né, e eles têm boa resposta, né, sobre as pressões, as modificações que existem dentro da paisagem, principalmente quando a gente considera a retirada da cobertura vegetal. Então eles têm uma resposta impressionante com relação a isso, né? Quando você chega em determinado local que tem um riacho e que você vai retirando a cobertura vegetal, você, né, se for um bom observador, vai ver que aquelas libélulas que ocorriam antes, elas vão ser bem menos comuns e você vai passar a ver, né, novas espécies lá. Vai ser bastante diferente a sua percepção de quais tipos de libélulas ocorriam antes da retirada da cobertura vegetal. Tá? Então são organismos fenomenais, né, para estar avaliando, estar monitorando, né, os efeitos do uso do solo sobre a biodiversidade aquática, tá? E extrapolar até, né, para organismos maiores e verificar isso para a questão de mamíferos, de pássaros, etc. A gente consegue extrapolar bem a realidade na mudança do padrão para os insetos, para esses outros grupos, tá? Os grandes grupos aí. Então, pessoal,
Para exemplificar aqui, a gente vai olhar e ter algumas informações sobre alguns, né, dos insetos aquáticos, tá? Então o EPT, por exemplo, a gente vai ter, né, os efemerópteras, tá? Os tricópteras e os plecópteras, tá? Geralmente, para esse grupo, é trabalhado principalmente os imaturos, tá? Os organismos da fase imatura, né, do ciclo de vida deles. Tá? Por quê? Porque esses organismos estão associados, né, o seu desenvolvimento está diretamente associado aos ambientes aquáticos. Tá? Então, dois grupos desses, eles são holometábolos, ou seja, ele tem um desenvolvimento completo, tá? Ovo, larva, pupa, e até o inseto adulto, tá? O outro, né, não tem esse ciclo todo completo, né? Ele é ovo, a larva, né, e já depois se desenvolve no inseto através do inseto adulto, através da muda, tá? Esse grupo é bem interessante porque ele tem uma diversidade funcional bem grande. O que é que seria essa diversidade funcional? Ou seja, ele está em vários pontos da cadeia alimentar, né, que auxilia tanto na ciclagem da matéria como na transferência de energia dentro, tá, dos ambientes aquáticos. Então a gente vai ter aqui organismos em todos os grupos, basicamente, que eles podem ser desde predadores até filtradores de pequenas partículas que estão em suspensão na água, ou organismos que são fragmentadores das folhas que estão, né, ali depositadas no fundo do riacho. Então, por isso, né, que eles são bastante utilizados para o monitoramento ambiental, por estarem intimamente relacionados a esses ambientes aquáticos, né, porque o seu ciclo de vida depende todo, né, desse ambiente. Então, além dessa característica, a maior parte dos representantes desses grupos aqui, eles são bem sensíveis às mudanças em termos das variáveis ambientais, né? Geralmente eles vão ser mais comuns em áreas com bastante concentração de oxigênio, né? Então, por exemplo, se a gente tem um riacho que perde a cobertura vegetal, a temperatura da água desse riacho vai aumentar e logo a gente sabe que vai haver uma redução na concentração de oxigênio disponível nessa água. De imediato vai se observar, né, impactos na diversidade desse grupo aqui. Então, vários, né, gêneros desse daqui, várias espécies desse daqui vão ser, você vai ter uma extinção local. Né? O pH, né, influencia bastante, então se você começa a ter despejo de efluente doméstico ou industrial, também isso já é um fator que vai ser bem limitante para a presença desses organismos. Então veja só que essa relação íntima e essa alta sensibilidade que eles têm nas mudanças das variáveis ambientais afetam bastante os padrões de diversidade desses organismos, fazendo com que eles sejam extremamente interessantes para você estar monitorando ou avaliando, né, a qualidade da água. Tá? O outro grupo, né, nós temos são as odonatas, tá? Ou as libélulas. Dentro das odonatas, pessoal, a gente tem dois grupos, tá? Que têm respostas bem diferentes de acordo com a pressão ambiental que está ocorrendo, tá? Então a gente tem aqui uma subordem chamada Zigoptera, tá? Aqui no caso adulto, os trabalhos geralmente são feitos com adultos, mas também podem ser feitos com os organismos imaturos, que são as larvas, tá? E temos os anisópteras, certo? Né? Então aqui temos a larva. A gente vê que o padrão, né, morfológico deles é bem divergente, é bem diferente. E não é só o padrão morfológico, tá? É que assim é bem diferenciado. O comportamento que esses organismos apresentam também é bem diferente,
principalmente em decorrência de uma questão ecofisiológica do grupo, né? Que é, por exemplo, como ele faz para aquecer, né, a sua estrutura corporal. Tá? Então, por exemplo, as zigópteros são organismos geralmente mais sensíveis, porque elas são organismos de um corpo bem pequeno e bem delgado, então elas apresentam alta condutância. O que é que seria isso, né, essa alta condutância? Ou seja, se o Sol incidir, né, os raios solares incidirem diretamente sobre o corpo dessa libélula, ele vai superaquecer, né, porque a transmissão do calor pelo corpo vai ser muito rápida devido à pequena dimensão dele. Então, geralmente são organismos que eles são conformadores térmicos, ou seja, eles não precisam estar diretamente expostos à iluminação, né, à luz solar. Eles geralmente ficam na sombra e basta aquela convecção ali do calor em decorrência dos raios solares já é o suficiente para aquecer o corpo deles. Já as anisópteras, que têm corpos mais robustos, né, ela tem uma condutância mais alta, ou seja, o aquecimento do corpo, né, leva mais tempo. Tá? Então elas são chamadas de heliotérmicas, ou seja, para ela aquecer o corpo, ela depende de uma exposição mais direta, ou seja, a incidência do raio solar tem que ser mais direta para ela aquecer o seu corpo e poder entrar, né, desenvolver suas atividades ali de busca de alimento, de cópula, né, etc. Então veja, em decorrência, né, das subordens apresentarem diferença significativa em relação à ecofisiologia, elas têm respostas bem diferentes né, no geral, tá? Não quer dizer que a gente não possa ter uma zigóptera que possa ficar exposta, né, a uma luz de incidência mais direta, ou que uma anisóptera não possa viver mais numa área sombreada, tá? A gente está falando em termos gerais. Então, como elas têm respostas bem diferentes, então veja que quanto mais cobertura vegetal tiver, mais comum vai ser a gente ter a presença desse grupo aqui, que é o zigóptero. E se eu fizer a retirada dessa cobertura vegetal, eu vou ter geralmente essas espécies sendo substituídas por espécies da subordem Anisoptera, né, que, como a gente disse, geralmente depende mais de uma incidência do raio solar direto. Então veja que são organismos também bastante interessantes para a gente estar fazendo um monitoramento né, dos ambientes ali aquáticos, tá? E outro grupo que tem mostrado bem interessante no sentido de estar avaliando ou monitorando, né, as mudanças no ambiente, tá? É um grupo, né, heteróptero, também com duas subordens aqui, que seria a nepomorfa e a geromorfa, tá? Esses organismos aqui são um pouco diferenciados, né? Geralmente a gente tem grupo de predadores, mas tem outros que podem ser sugadores, raspadores, etc. Né? Geralmente eles vivem na lâmina da água, mas pode também tem grupos que estão mais na parte mesmo submersos, tá? Mas também tem se observado que eles são bem sensíveis às mudanças, tá? Na estrutura do hábitat, quando se faz relação tanto com modificação da qualidade das variáveis ambientais, como pH, como oxigênio dissolvido, assim como, né, mudanças na estrutura do riacho. Né? Então, outro grupo bem interessante e que dão respostas bem efetivas sobre efeitos, né, na mudança dos gradientes ambientais. Isso. Fora que são bichos bem interessantes, são bem bonitos, chamam bastante atenção. Tá? Então, a gente já viu que existe uma relação, né? Existe efeito de eu mudar a estrutura, eu mudar as variáveis ambientais do solo, né? E como vai se comportar a questão do padrão de distribuição, de ocorrência desses organismos aquáticos, e aqui especificamente os insetos aquáticos. Né? E aí, nesse sentido,
é que nós recentemente tivemos aí esse artigo publicado, tá? Um pesquisador aí, né, que está bem em evidência, Leandro Brasil, da Universidade Federal do Pará, né? Que ele faz parte do grupo lá do professor Leandro Joen, que coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade do Pará, né, e tem sido um grupo que tem contribuído bastante para o conhecimento, né, da ecologia desses insetos aquáticos nas regiões amazônicas e não somente nas regiões amazônicas, né? Tem trabalhos por Cerrado também. Então, apresentar aqui esse grupo que tem contribuído tanto, né, para expandir o nosso conhecimento com relação aos insetos aquáticos, tá? Então, num trabalho publicado, né, recentemente, agora no ano 2020, eles realizaram uma avaliação de outros artigos produzidos, né, a partir de dados empíricos, e eles compilaram nesse artigo quais seriam as variáveis que são os principais preditores, né? Ou seja, que são os que determinam os padrões de diversidade dos insetos aquáticos. Quando eles fizeram isso, basicamente eles dividiram os preditores em dois tipos. Aqueles que seriam in-stream, que a gente poderia seriam intrínsecos ao corpo d'água, né? E aos relacionados à paisagem. Então, por exemplo, a gente teria aqui, olha só, como principal determinante, né, do padrão de diversidade seria, né, os nutrientes existentes lá na água, né? Em segundo ponto, a gente teria o tipo de substrato, né, se era folha, se era raiz, ou se é areia, silt, etc., né, é um bom determinante. Aí vem oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, e assim sucessivamente. Tá? Então aqui a gente já tem uma ideia de quais são os principais variáveis que vão determinar, né, esses padrões. Quanto à paisagem, veja só, o principal é o tipo, né, o uso do solo. Então, é o principal. Ora, se lá é uma monocultura ou se é urbanizado ou se é uma área industrial, então isso é bem influente no como é que vai ser selecionado, tá, a diversidade existente lá nesses corpos hídricos. Tá? Então, um trabalho, né, bem interessante, porque ele faz essa síntese, né, e já dá uma previsão de quais seriam as principais variáveis que você deve levar em conta quando vai fazer um monitoramento ou uma avaliação da biodiversidade de insetos aquáticos. E muito provavelmente isso daqui também seria importante para, né, outros grupos como anfíbios, peixes, né, etc. Né? Então veja, né, um trabalho bem interessante desenvolvido lá, né, pelo pessoal da Universidade do Pará. Tá? Mas para isso, né, é interessante a gente pensar que então a gente tem esses preditores, mas a gente tem como mensurar esse gradiente ambiental e para assim inferir como possivelmente a diversidade vai estar sendo afetada, tá? E tem como isso ser sintético para nos dar uma resposta, principalmente quando a gente viu bem no início dessa apresentação que a gente tem tido um problema que é os recursos para estar realizando essa avaliação do ambiente, né, esse monitoramento ambiental estão escassos. E aí é nesse sentido que eu aproveito, né, também para indicar e mostro esse trabalho que desenvolveu uma ferramenta, né, de avaliação visual das características do ambiente, né, desenvolvido pelo professor Nessimian, né, bastante reconhecido também na área do estudo com insetos aquáticos, tá?
E aí, nesse trabalho, eles avaliaram, né, o uso do solo e como ele afeta a integridade ambiental e, por consequência, como isso está determinando a diversidade dos insetos aquáticos. Então, dentro desse trabalho, pessoal, é desenvolvido, né, uma tecnologia, uma ferramenta que permite a gente fazer uma avaliação dos gradientes ambientais dos riachos, tá? Veja que ele foi, né, desenvolvido para riachos amazônicos, mas ele tem sido aplicado, né, em diferentes tipos de biomas e tem conseguido dar uma boa resposta, né? Não é uma resposta 100%, mas ela consegue ter captar bem a situação da condição do hábitat, tá? E aí, a partir, tá, desse instrumento, que ele era uma folha, parece um questionário que a gente faz, e aí esse trabalho era todo feito de forma manual. E aí, quando foi no ano de 2019, que é que eu pensei, ora, esse trabalho todo manual, a gente tem hoje tecnologia que pode facilitar isso daí e automatizar, e que a gente perca menos tempo na coleta desses dados. E aí, junto com o aluno, né, do ensino médio, do curso de informática, eu desenvolvi, né, um aplicativo para Android que, né, tem a função do índice de integridade, tá? Então, olha só aqui, esse é, né, o ícone dele, é o IIH Mobile, tá? Quando a gente clica nele, vai aparecer, né, essa tela aqui, tá? E aí a gente posteriormente, né, se cadastra no aplicativo e aí aparece, né, essa próxima tela, onde a gente vai gerar informações aí do local, na localidade, quando foi feita a coleta, e a gente pede para gerar o índice. Pessoal, o índice ele é constituído de 12, né, vou denominar como pergunta, tá? E que dentro dessas perguntas existem diferentes itens. Dependendo da pergunta, existem 4 ou 5 itens, no qual você vai avaliar visualmente lá no ambiente que você está. Então vamos mostrar aqui um exemplo que é o da primeira pergunta. Ele diz assim, ó, padrão de uso da terra além da zona de vegetação ribeirinha. Então veja que para esse caso eu vou ter 4 alternativas aqui, ó. Você vê que elas geram score e um score final. Score final? Isso, porque temos o score, que é o score para o item que está sendo avaliado no momento, mas esse índice não é só um item, ele é constituído por 12 itens, né, com diferentes elementos que podem existir lá no ambiente, tá? Então, por exemplo, esse primeiro, né, o padrão de uso do solo. A gente pode ter cultivos agrícolas de ciclo curto, pasto, cultivos agrícolas de ciclo longo, capoeira e floresta contínua. Então, você já observa que ele tem diferentes scores, né, que vão refletir aquilo que você vai estar visualizando em campo. Então, vamos supor aqui que a gente pode, né, escolher, olha, eu estou num local onde eu estou observando que após aqui a mata ciliar, existe pasto. Então veja que quando eu clico em pasto, ele vai gerar, olha, o score dado para essa questão vai ser 0,3, e como até agora só foi ela que eu fiz, ele me dá, né, o score final como 0,3. Mas, à medida que eu for passando pelas questões, né, como eu disse, é o total 12, a gente vai chegar a um score final, que no caso aqui a gente teve 0,14. E aí, finalizando, veja só que você tem 12 perguntas, que vai gerar um score. Mas qual é o intervalo do score? Pessoal, o intervalo do score é aquele que vai de 0 até 1. Tá? Tudo que estiver próximo de 0 é porque está mais alterado, foi mais degradado. Tudo que está próximo de 1 é o que foi mais conservado. Né? Teve pouca ação antrópica, o uso do solo, né, foi mínimo. Ou nem ocorreu, né? Está lá ainda numa área preservada, tá? Então essa é uma ferramenta bem interessante para você ter um perfil, para você ter uma ideia
de como é que está a situação, né, em termos de qualidade do hábitat, no caso aqui o hábitat aquático, né, dos riachos, tá? Então, né, essa é uma forma simples de você avaliar a qualidade dos riachos. E que, né, como a gente disse, tem se observado que esse índice, né, ou seja, a integridade que existe lá no hábitat, ele reflete bem na questão da diversidade dos organismos aquáticos, né, porque tem diversos trabalhos relacionados a isso aqui, tá? E que mostram que, né, o índice de integridade afeta qual vai ser a diversidade dos organismos aquáticos. Né? Então, quando a gente fala de avaliação de ambiente e seus efeitos sobre insetos aquáticos, né? Aí a gente vai ter, né, um trabalho novamente desenvolvido pelo Leandro Brasil, né, que é lá da UFPA, no qual ele realizou uma meta-análise e foi exatamente verificar o quanto que a integridade de hábitat, ou seja, daquele índice ali, né, o quanto que ela nos dá uma boa predição sobre a diversidade dos insetos aquáticos, né, especificamente aqueles grupos que a gente falou aqui anteriormente. Né? Então, primeira coisa, nesse trabalho, ele, né, aponta os locais que têm sido utilizados, né, que já foi utilizado o índice de integridade. Aqui fica notório, né, e interessante que a gente tem 3 áreas que ainda não aplicaram, que foi Caatinga, Pantanal, né, o Pantanal e os Pampas, tá? São regiões que ainda não utilizaram o índice de integridade para estar avaliando as condições dos seus riachos, né? Então, se por acaso, né, tiver pessoas que vivem nessas áreas, que trabalham com ecologia e estão interessados em iniciar aí os estudos com inseto aquático, está aí uma boa oportunidade de verificar, né, de aplicar esse índice, tá? E aí, pessoal, aqui a gente vai ter o resumo do trabalho, que é o seguinte: quando eles fizeram o levantamento, tá, e a filtragem dos trabalhos que utilizaram o índice de integridade de hábitat, tá, e verificaram como é que ele gerava efeito sobre os grupos que a gente falou anteriormente, que é o EPT, o Heteroptera e o Odonata, esse foi o resultado, né, obtido, tá? Veja só, que essa linha aqui indica que se, tá, a linha de efeito aqui, tá, a coluninha do efeito do grupo, tá, tiver sobre essa linha aqui, é porque se considera que que o índice de integridade de hábitat não tem efeito sobre o grupo, tá? Então, né, facilitando, o que é que a gente pode ver aqui? Né, as linhas azuis representam grupos de EPT, né? As linhas azul é grupo de Heteroptera, verde é EPT e vermelho é Odonata. Então a gente pode observar o seguinte, que a gente tem vários grupos aqui de EPT que não responderam, né, desde grupo de EPT, Heteroptera e Odonata, que não tiveram resposta ao efeito do índice de integridade. No entanto, a gente olha que, né, várias delas estão para essa direção. Quem está para essa direção aqui, né, para a direita, tá, é porque tem efeito positivo, né, sobre a diversidade. E aquilo que tiver aqui para a esquerda é porque tem efeito negativo. Aí você pode pensar, sim, mas no final, o índice de integridade gera efeito ou não gera? E aí a gente vai observar que tem esse o efeito acumulado, tá? O que é que a gente está observando aqui? O efeito acumulado está aqui para cima, né? Indicando que, no geral, o índice de integridade
né, ele é um bom preditor da diversidade, né, desses grupos. E geralmente tem se observado que o índice de integridade ele tem um efeito positivo, né, sobre a diversidade, ou seja, quanto maior a integridade, né, mais diverso vai ser esses grupos aqui, né? Geralmente se observa um efeito positivo do índice de integridade, tá? E aí quando você pega e vai verificar a resposta, né, já agrupada pelo táxon, olha só o que, é que a gente observa aqui. A gente tem efeito positivo, né, para todos os táxons. Só que a gente observa uma coisa, a dispersão da resposta dentro de EPT é menor do que os demais grupos. Tá? Ou seja, o grupo que tem uma resposta mais uniforme ao efeito, né, da integridade do hábitat é o grupo EPT. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, você pode também estar utilizando Odonata e Heteroptera, que eles também vão lhe dar uma resposta. A diferença é que a EPT tem uma resposta mais uniforme, tá? Dos efeitos da integridade do hábitat sobre a diversidade desses organismos. Tá? Então, olha só como, né, um trabalho maravilhoso, que sintetiza informações bem interessantes, que facilitam o seu trabalho, principalmente quando a gente considera uma redução na disponibilidade de orçamento para estar realizando trabalho de monitoramento, né, e avaliação do ambiente aquático. Tá? Certo, e nesse momento aqui a gente tem que pensar, e as ações e os debates, né, que é um dos trechos que está no título, né, desse momento que a gente vai compartilhar. As ações estão no sentido, né, que nós aqui na região aqui de Caxias, né, no leste maranhense, a gente tem trabalhado para identificar também, né, os efeitos do solo, tanto sobre o ambiente quanto esses insetos aquáticos. Tanto que aqui a gente tem, né, recentemente publicado sobre essas questões. Como a gente pode ver aqui, que a gente avaliou a heterogeneidade, né, em garapés de uma área de proteção ambiental. Tá? A gente avaliou, né, o uso desse índice de integridade ambiental como um substitutivo para as variáveis físico-químicas da água, né, e mensurar se a gente consegue detectar a qualidade da água. A gente agora tem aprovado recentemente, né, alguns artigos, em breve eles vão estar sendo publicados, com mais informações agora mais diretamente relacionadas aos efeitos desses usos do solo sobre a diversidade desses organismos, né? Então, em breve a gente vai ter um panorama sobre o efeito do uso do solo sobre a ordem Odonata, sobre, né, o grupo EPT, tá? Mas a gente não pode ficar preso somente a fazer a avaliação e o monitoramento, e isso ficar internalizado lá no laboratório, né, e com os acadêmicos, tá? E é nesse sentido, então, que a gente tem buscado levar o debate para a sociedade. E como é que a gente tem feito isso? Né? Feito ações mais extensionistas, tá? Junto à comunidade escolar, né, do ensino fundamental. Geralmente são, né, as crianças, que elas são mais facilmente cativadas a ter essas novas experiências, e aquilo ajudar na formação dela a ter uma visão e uma nova relação com o ambiente. Né? Então a gente fez algumas atividades de educação ambiental, né, em algumas escolas de Caxias, no intuito, tá, de que eles compreendam como esses riachos podem ser impactados e como é que a gente pode estar observando quais são os efeitos né, desses impactos dentro do riacho. Né? Outro trabalho com biomonitoramento aquático, esse trabalho aqui que dá uma visão mais ampla, né, que é o terrário como um mecanismo de você pensar ecossistema,
que dá até para você utilizar, como também verificar como é que você, usando o solo, isso vai influenciar lá no riacho, né? E né, eu vi o monitoramento participativo aí como para sensibilizar as pessoas quanto à conservação de riachos, né? São algumas das formas, tá, que tem feito com que a gente debata com a sociedade, né, na escola, né, com as crianças, e que elas geralmente podem ir até os seus pais e pelo menos repassar essa informação. Não sei se os pais vão criar aquela consciência, mas as crianças vão, né, crescendo com aquela informação e quem sabe se tornar pessoas que estejam engajadas também para conservar os riachos, já que é um elemento tão importante para a sobrevivência, né, e para o desenvolvimento da sociedade, e assim também, né, conservar a, a biodiversidade existente, né, nesses ecossistemas. Então, pessoal, né, a gente nesse momento, né, encerra a nossa apresentação. Agradecemos aí mais uma vez, né, a comissão organizadora, a todos aqueles que estão interessados em entender mais, compreender mais a questão ligada à biodiversidade aquática. Está aí meu contato. Sigam lá o Instagram, né, do Laboratório de Ecologia de Comunidades, tá? E abraço a todos e até uma próxima oportunidade.